Fala galera, tenham todos aí um bom dia. Eu estou aqui com o gráfico aberto do nosso BTC USD Bitcoins. Bom, até o presente momento, em algumas análises eu já mencionei aí sobre suporte e resistência, né? Que são uns níveis importantes de análises. Eu já mencionei sobre figuras, né? Que é muito importante numa tomada de decisão, e Fibonacci, que é justamente a Fibonacci, ela é esta ferramenta aqui. Ela é uma ferramenta que ela capta tendência, ela capta os pontos importantes de suporte e resistência, desde que você trace ela corretamente. Se você não traçar corretamente, também você vai operar totalmente errado no mercado e o risco de você perder dinheiro é muito grande. É muito grande. Mas se você souber traçar Fibonacci, você vai bem. E seguir as regras, respeitar as regras do mercado. Então tem a Fibonacci, figura, suporte e resistência. Agora eu vou fazer com vocês aqui uma análise sobre a teoria das ondas de Elliott. Mas o que é isso? Gente, o mercado, todo mundo sabe que o mercado... Eu vou aqui no gráfico de 4 horas para ficar melhor. Aqui eu estou no gráfico de 1 hora. O mercado, todo mundo sabe que ele sobe e desce. Uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Ele desce, sobe e desce. Bom, isso é o básico que todo mundo deve saber. Então, o que é a teoria de Elliott, as ondas, né? Teoria das ondas de Elliott. Funciona o seguinte: numa tendência, seja na subida ou na descida, primeiro ele vai fazer uma onda maior. Depois dessa onda maior, ele tende a fazer uma onda menor. Correto? Após essa onda maior, ele tende a corrigir. A gente chama isso aqui de correção. Ele faz uma onda menor. Após essa onda menor, ele tende a voltar a fazer a próxima onda. Ele vai fazer o mesmo tamanho dessa onda aqui. Então, na técnica das ondas de Elliott, a melhor entrada é quando ele termina essa onda menor. Porque ele sempre vai respeitar os mesmos níveis de resistência dessa onda menor, ou seja, o mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando ele chega no suporte e resistência, ele vai parar e ele vai começar a cair. E ele sempre vai repetir esse suporte. Esse suporte a gente chama esse suporte chave ouro no mercado financeiro. Se acontecer, pode acontecer, dele não respeitar o suporte, é porque ele está mudando a tendência de alta para baixa. Aí você pode entrar no rompimento da resistência, ou você pode esperar ele fazer a onda maior e fazer a onda de correção para você entrar na tendência confirmada do mercado. Então aqui no gráfico H1, só para vocês verem, eu tracei aqui essa
essa técnica, tá? Vocês notem que aqui o mercado, aqui, o mercado ele estava em tendência de baixa, né? Quando ele chega nesse ponto, ele começa a ter uma alta, né? Essa alta nós chamamos de alta de correção, onda de correção. E uma coisa interessante que vocês precisam analisar. Nessa correção, ele parou justamente aqui, ó, entre os 50% e 38%. Ele parou justamente nessa região. Então aqui a gente já sabe que aqui é uma correção. Ele parou justamente aqui. Eu vou até traçar uma linha para vocês verem como que o preço respeita. Ó, ele parou justamente aqui, não rompeu, ele só tocou nela, não teve força para subir e voltou a cair. Então, esta onda, aqui nós já sabe que aqui seria a melhor entrada. Quando o preço ele rompe para baixo, quando ele rompe aqui para baixo, aqui seria uma entrada de venda. Uma entrada de venda. Normalmente, numa tendência normal do mercado, o que o preço tende a fazer? Esse mesmo tamanho da onda anterior, ele tende a replicar aqui. Porém, o que acontece? O que acontece aqui? Ele não replicou. O que acontece? Ele caiu um pouco. Isso aqui é mudança de tendência, né? Porém, essa onda maior que ele fez daqui para lá. Quando ele rompe os 38% e os 50%, que foi justamente aqui nesse rompimento, daqui ele já começa a subir. Então, quem entrou aqui, ó, nesse rompimento, ou também quem entrou aqui e viu que o mercado sinalizou alta lá e rompeu essa resistência, pegou na verdade uma onda bem maior. Quando ele chega aqui, isso aqui já é um novo ciclo. Quando ele chega aqui, ele volta a cair. Aqui ele não corrigiu 100%, porque isso aqui já é mudança de tendência. Voltou a cair, voltou, rompeu. Até os 38% e 50% seria uma correção. Até aqui seria uma correção. Mas quando ele rompe essa região e ele com uma força vendedora muito forte, ele já vem direto aqui para baixo. Então, se a gente pegar e traçar essa onda de baixa, né? Essa onda de baixa. Com essa onda anterior aqui, vocês vão ver que vai dar a mesma proporção. Então, aí daqui, o que acontece? O preço ele forma uma onda de correção. Aonde que ele vai parar? Justamente entre os 38,50%. Aqui sempre vai ser o melhor ponto de entrada, tanto para compra como para alta. Isso aqui já é uma técnica das ondas de Elliott.
Então, se o preço ele rompe para cima, rompeu os 38% para cima, compra. Não precisa ter dúvida disso. Compra e, claro, o stop abaixo dos 50%, tá? Com, com a projeção de lucro desse mesmo tamanho aqui da onda anterior, ou seja, você vai colocar o seu stop de saída lucro na mesma proporção dessa onda anterior, contando desse fundo para cima. Isso se chama ondas de Elliott. E dentro dessa teoria, a gente trabalha muito o triângulo, né? Dentro dessa teoria, a gente vai trabalhar muito com o triângulo. Deixa eu ver se a gente pega aqui. Isso. Tanto para baixo. Tanto para baixo. Como para cima aqui, né? Então, vocês prestem bem atenção. O mercado ele está em tendência de queda, né? E de repente ele vai fazer uma correção. Ele formou o nosso triângulo. Você imagina o triângulo formado. Ou um V, né? Essa figura eu gosto dela demais. Essa figura aqui é uma figura sensacional. Se romper para cima, vocês podem entrar. Pode entrar que vai subir bonito. A subida vai ser muito top. Então aqui, o que acontece? O Bitcoin ele está em tendência de baixa, né? Ele está em tendência de baixa. E eu na verdade, eu não vou dizer para vocês que eu perdi o ponto de entrada, porque eu não perdi. Eu venho acompanhando, eu venho na verdade entrando no mercado. Essa onda aqui, vocês notem que o Bitcoin, ele corrigiu certinho, né? Até os 38 e 50%. Isso aqui foi uma onda de correção, essa subida aqui. Quando nós estávamos em 116,224, vocês lembram que eu mencionei, né? E muitos trades estavam falando, vai subir, vai bater lá em 170, 100. Mas quando o preço ele chegou aqui, ele começou a rejeitar essa região, ele rejeitou, ele respeitou demais e não rompeu. Quando ele não rompeu, eu já vi que eu falei, vai cair. Vai cair. Embora que eu não tinha feito essa análise. Se eu tivesse feito essa análise, eu tinha ficado na operação até o final, né? Mas agora, pois que o leite é derramado, não adianta chorar, né? Então, o que que acontece? Aqui eu entrei, na verdade. Eu entrei, peguei uma boa venda, né? Um bom lucro na venda. Aí aqui, mas se eu tivesse feito, o que que eu tinha que ter feito? Essa análise também, né? Medido esta onda e segurado a venda. Por quê? O mesmo tamanho da onda anterior, ele vai fazer. Então, eu já medi aqui, eu fiz uma nova entrada, praticamente aqui, abaixo um pouco bem abaixo, na verdade, né? Aqui, na verdade, a gente corre risco. Quando você não respeita o ponto de entrada, na verdade seria aqui em cima, o ponto de entrada.
Aqui é o ponto de entrada ouro, né? Qualquer entrada abaixo desse ponto de entrada, você corre um risco muito grande. Porque o mercado ele não só cai, ele cai, ele oscila, ele cai, ele oscila. Então, é muito importante a gente respeitar, né, esses padrões do mercado. Aqui eu só entrei porque eu vi uma força vendedora muito forte, muito forte. Aí eu falei, não, eu vou entrar que vai ser batata. Então, aí eu fiz a análise tudo certinho. Então a projeção é que o preço chegue aqui em 94,77. Pode ser que eu não tenho tanta certeza se vai chegar 100% nesse valor. Normalmente chega. Ele vai repetir o mesmo tamanho da onda anterior. Normalmente chega. Ou pode ser que ele caia até mais um pouco. Mas muito ele não vai cair. Muito ele não vai cair. A partir do momento que o preço chegar em 94,67, a gente sai com um lucro na operação e a gente tem que ficar atento a uma situação. Qualquer sinal de alta, rompendo essa região aqui, eu até tracei aqui, rompendo essa região, qualquer sinal forte de alta, isso confirma aí uma correção até próximo da nossa região. Isso confirma. Então é muito importante a gente ficar atento, né? O preço ele vai corrigir no final dessa onda. Então a gente vai pegar essa correção até próximo de 106. Se o mercado descer mais, aí diminui um pouco a projeção de 106. Para depois nós ver se ele continua a tendência de queda. Para nós ver se ele continua a cair. Ou se ele rompe a nossa região de correção e confirma uma tendência de alta, né? Então, o que nós estamos esperando? Que o mercado faça esse movimento. Chegando aqui, volte a cair. Porém, se quando ele chegar aqui nessa região, ele tender para cima, aí é alta. Nós entramos no rompimento. De todo jeito, nós vamos entrar no rompimento, tanto para compra como para venda. Quem vai direcionar aí o mercado vai ser o próprio gráfico. Então, estamos aqui numa operação. Essa operação eu estou tentando buscar $78. A princípio eu tinha colocado $100. Colocado assim para buscar, né? Mas estava muito grande a projeção pelo tamanho dessa onda anterior. Então eu medi certinho e diminuiu um pouco. Pode ser que chegue lá. Eu não tenho dúvida que vai chegar nessa região. Isso aqui o mercado ele respeita muito. Essas ondas teóricas aqui de Elliott. Se acontecer, ele pode querer subir daí mesmo também. Se ele querer subir daí mesmo, aí é reversão, mudança de tendência. É por isso que eu sempre digo, existem os pontos de entrada certo.
Ah, mas eu tô ganhando aqui. Tô, mas eu tô correndo risco. Enquanto o mercado não chega na minha região, eu tô correndo um risco muito grande. Por quê? Eu deixei, eu, eu, eu não segurei no ponto de entrada, né? Eu entrei e não fiz uma análise muito 100% correta e já saí do mercado. Ou seja, eu perdi uma onda muito grande. Porque aqui quando o preço rompeu aqui e continuou caindo, eu poderia ter colocado no stop e deixado. Se o preço voltasse aqui para cima, ao romper essa região para cima, eu já poderia fechar e sair no lucro e entrar com uma venda. Seria um trade top, mas a força vendedora está muito forte. O Bitcoin ele tem uma possibilidade muito grande de continuar a queda, né? Quando o preço chegou aqui, os investidores estavam aguardando aí ter um, um corte nos juros, né, para o dólar, o Banco Central do FID, mas não teve. E como não teve, o dólar se fortaleceu e a tendência é o Bitcoin desvalorizar, né? Então nós vamos vendo aí, acompanhando o, o andar da carruagem. Então vocês notem que essa... Tá ficando comprido o vídeo. Eu vou encerrar. Mas vocês notem que essa técnica, ela funciona em todos os tempos gráficos. E em todos os pares de moedas. Todos os pares. Bom, gente, tenham todos aí um bom dia. Um ótimo final de semana aí. E até a próxima.